Não perco. Então, o primeiro passo desse checklist, passo 1, vou colocar aqui, ó. Passo 1 é conheça, né? Isso mesmo? Conheça o seu texto. Vou colocar só conheça o texto, você vai entender que é conheça o seu texto. O que eu quero dizer com conheça o seu texto? Você sabe o que você vai falar. Você tem um motivo, você tem uma mensagem para levar. Se você já tem essa mensagem, anote o seu texto, escreva mesmo, faça uma espécie de um script. Escreva o que está vindo na sua cabeça, o que se imagine falando na hora e vai escrevendo. Escreva um texto ali, não precisa pôr muita coisa, preocupar com a pontuação, muita coisa não. Escreva o texto para você não perder a ideia. Você está construindo ali uma tempestade de ideia do que você vai falar. Escreveu o seu texto, você vai ler, reler, entender o que você vai falar, entender que se você pode colocar ou tirar alguma coisa naquele primeiro esboço que você fez. Segundo passo para conhecer o seu texto. A gente está fazendo aqui, ó. Então, o primeiro passo você vai escrever. Você vai escrever, seja no caderno, pode ser no Word, o que for, escrever o seu texto. Primeiro passo. Segundo passo, você vai ler o seu texto. Leia o seu texto várias vezes. Lê o seu texto, você vai então... deixa eu pensar na palavra aqui, fugiu. Você vai enxugar o seu texto. Enxugar não, você vai analisar. Analisar o seu texto, não deu palavra. Você vai analisar o seu texto. Essa caneta está falhando demais. Você vai analisar o seu texto. Ver se você precisa acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa. Veja se o seu texto é um conteúdo que realmente tem relevância para a pessoa que vai te ouvir, ou para as pessoas que vai te ouvir. Muitas das vezes, quando a gente vai escrever o nosso texto, né, o nosso script, o nosso discurso, às vezes a gente quer florear, a gente quer colocar coisas que, na verdade, não vão levar valor nenhum ao quem está ouvindo, vai ficar cansativo, vai ficar pesado. Lembre-se que as pessoas que estão do outro lado ou na sua frente te ouvindo, elas querem absorver valor, tão somente valor. Então, o que não gera tanto valor, você pode tirar para não ficar tão cansativo. E aí, às vezes, você vai encher o seu texto de coisas que não tem tanto valor, e aí, numa parte que realmente tem valor, a pessoa já está cansada, ela não vai absorver, ela vai sair com a sensação de que o seu conteúdo não a favoreceu. Beleza? Segundo passo, então, deixar o passo escrito aqui, apagar para ficar mais fácil, do nosso checklist. Deixa eu ler ali que eu me perdi aqui. Organizar. Passo 2. Organize seu texto, sua apresentação, o que você vai falar, a sua... Aqui foi ótimo, né? Organize com essa. A sua apresentação, o seu texto, o seu conteúdo. O seu conteúdo ele tem que ter... A melhor forma de organizar o seu conteúdo é dividir ele em 3 partes. O início, o meio e o fim. Mas aí é o seguinte, não é dividir igual você divide uma redação. Tem o início, era uma vez, tá, o meio, e aí a princesa acordou, e o fim, e todos viveram felizes para sempre. Não. O que é o início do seu texto? Quando você vai falar em público, quando você vai participar de uma entrevista, quando você vai ministrar um treinamento, quando você vai ministrar uma palavra na sua igreja, seja lá qual for a situação. É a abertura. O início é a abertura da sua fala, da sua apresentação. Abertura. Então, a sua abertura ela tem que ser chamativa, ela tem que chamar a atenção. Ela tem que causar impacto na pessoa. Não é simplesmente começar lá. Nós vamos falar hoje sobre o checklist para te ajudar a vencer o medo. Não. Olá, eu sou o Pedro.
Na aula de hoje, eu vou te ensinar um checklist com 9 passos para dominar o seu medo agora mesmo. Viu a diferença da abertura? Faz toda, eu disse praticamente a mesma coisa, só que com energia, em negrito, com ênfase. A abertura é isso. O seu conteúdo, o que você vai falar, ele tem que começar de forma impactante, porque senão você não vai conseguir prender a atenção das pessoas. O Stories é um manual para isso, porque o Stories você tem 15 segundos para prender a atenção de uma pessoa. E na vida real é assim. Quando você começa a falar com uma pessoa, nos primeiros 15 segundos, ou ela vai se conectar com você, ou não. Ou você vai conseguir passar sua mensagem para ela, ou não. Dos 15 segundos em diante, ela vai absorver todo o seu conteúdo. Mas para você gerar conexão com aquela pessoa, você tem que causar uma abertura impactante. Beleza? E aí vem o meio do seu conteúdo. O meio você não vai só falar o que você veio para falar. Você vai fazer um momento memorável no meio. Você vai criar no meio do seu conteúdo um momento memorável. Veja bem, aqui você prendeu atenção na abertura impactante e no meio do seu conteúdo, no desenvolver do seu conteúdo, você tem que criar um momento memorável. Você vai ocupar um pedacinho da cabeça da pessoa que está te ouvindo. Ela tem que levar alguma coisa do seu conteúdo embora. E para isso você tem que criar um parágrafo-chave, uma frase-chave, alguma chamada no seu conteúdo que vai causar destaque. Sabe aquela parte do seu conteúdo que você leu e gostou? Você gostou de ter escrito, gostou de ter preparado? Faça daquilo um momento memorável. Divida esse ponto em 3 partes. Coloque nele emoção, coloque nele um tom de voz mais firme, mais alto, se for para ser assim. Se for para ser mais descontraído, faça. Mas faça do meio do seu conteúdo a parte mais importante dela. Porque ali a pessoa pode cochilar, ou pode continuar prestando atenção, ou pode comentar com um amigo já no WhatsApp, nossa, palestra de fulano, treinamento de fulano, ou eu estou com um candidato aqui que ele é muito bom, já vou mandar ele aí para o RH. Entendeu a diferença? O meio do seu conteúdo não é só você desenvolver o seu tema, o seu assunto, o seu texto. Faça dele um momento único, um momento memorável. Faça dele um momento que a pessoa, um pedaço do seu conteúdo que a pessoa vai levar na mente dela. Isso você vai conseguir melhor do que eu dentro do seu tema. Por quê? Porque você que sabe o que você está falando. O meu aqui, se fosse o caso, seria exatamente esse ponto de organizar o seu conteúdo, o seu texto, a sua apresentação. Esse seria o meu momento memorável, porque nele existem 3 técnicas muito eficazes e que vão fazer toda a diferença para você. Se você fizer isso aqui no papel, você vai garantir toda a segurança para falar em público, porque você sabe exatamente o que vai acontecer. Você se organizou, você criou um mapa. Tem uma frase lá no livro esqueci agora, deu branco. A Arte da Guerra, a frase que é o seguinte: você ganha a guerra antes mesmo de entrar no campo de batalha. Alguma coisa desse tipo. Sou ruim para lembrar a frase. Ele quer dizer que você se planeja e você já entra com a vitória. É assim também na apresentação. Essa parte que ela é muito importante. Você vai organizar e quando você conseguir organizar o seu conteúdo, você vai se sentir totalmente seguro para falar. Porque você sabe exatamente o que vai acontecer na sua apresentação. E o fim do seu conteúdo. E aí o fim não é só falar, é isso aí, muito obrigado. Eu espero que o meu conteúdo tenha ajudado vocês. Não, esquece isso. Isso não existe. Está todo mundo cansado disso já, todo mundo fala isso. No fim da sua apresentação, eu te recomendo você criar um call to action. Chamada para ação. Você vai fazer uma dinâmica, um exercício, vai fazer uma reflexão para que a pessoa leve aquela reflexão e pense nela. Não precisa ser nada muito elaborado. Você pode... Bom, é isso que eu queria dizer com o meu conteúdo. Mentira, não fala isso, tá? Bom,
essa mensagem que eu vim trazer com o meu conteúdo, o que eu queria dizer, não dá muita segurança não, esquece o que eu queria. Essa mensagem que eu vim trazer no meu conteúdo, e agora eu quero sugerir uma reflexão para que vocês pensem em X, Y, Z na casa de vocês e consigam entender o sentido disso. Ou seja, você finalizou deixando mais do que o seu conteúdo com a pessoa. A pessoa está levando uma espécie de para casa psicológico na cabeça dela. Quando você faz uma chamada para ação e sugere uma reflexão a respeito do seu tema, do seu conteúdo, a pessoa vai de fato refletir dentro do que você propôs e vai ficar pensando no seu conteúdo e em você por mais tempo do que os meros minutos da sua apresentação. Tranquilo? Anota aí e vamos para o próximo passo. Passo 3. Esse é bom, hein? É muito fácil também. Passo 3. Muito fácil, porém não pode ser menosprezado e é muito eficaz e eficiente. Praticar. Tudo isso que a gente falou é antes da sua apresentação, é antes do seu momento de falar em público, é antes da sua entrevista, é antes da apresentação do seu trabalho, é antes de você ministrar os treinamentos, conduzir uma reunião no seu ambiente de trabalho. E esse passo você está se planejando para chegar nesse momento. Então agora que você já escreveu o seu texto, já filtrou ele, já estruturou, já dividiu, já sabe a sua abertura impactante, o seu momento memorável que é o meio e finalizou com uma chamada para ação, você pratica. Você vai literalmente ficar na frente do espelho e fazer a sua apresentação para você mesmo. Você pode pegar o seu telefone, fazer a sua apresentação gravando o vídeo para você mesmo assistir. Pratique, pratique, pratique. Praticar, a prática vai te trazer confiança, vai te trazer segurança. É muito simples, porque você já tem pronto, é só você ler e falar o que está escrito, porém é muito eficaz. Então, não menospreze, pratique. Beleza, vamos seguir então. Isso é legal, hein? Isso aqui vai ter que ter um esforço intelectual. Passo 4. Cara, tem no quadro aqui, eu tenho... É isso mesmo, achei que estava me confundindo. Esse passo 4, ele está estrategicamente aqui encaixado depois do passo 3. O passo 3 é praticar, é repassar o seu conteúdo, filmar você repassando, falar na frente do espelho. E o passo 4 é visualizar o seu sucesso. Antes de você repassar o seu conteúdo, você vai mentalizar que você teve sucesso na sua apresentação, que as pessoas interagiram, que você foi muito bem aplaudido, que você conseguiu falar tudo que você planejou, da forma que você planejou, no tempo que é disposto a você. Visualize o seu sucesso. De preferência, materialize ele no seu treinamento, na prática, quando você for praticar, falando de frente para o espelho, falando de frente para a câmera. Visualizar, criar esse aspecto de visualizar o seu sucesso vai criar em você uma sensação de dever cumprido, como se você estivesse experimentando já o sucesso, você mentalizar ele. Porque você vai criar gatilhos na sua mente positivos que vão te estimular a entregar o máximo de você com energia, com vontade. Porque você já entendeu que você vai ter sucesso dentro do seu conteúdo. Visualize o sucesso. Se ficou muito confuso, vou repetir. Antes de você treinar, praticar o seu conteúdo, feche seus olhos e se imagine sendo aplaudido, sendo bem sucedido na sua apresentação, conseguindo falar o que você levou, dentro do tempo de que você levou, dentro do planejamento que você fez. Isso é o sucesso na hora de falar em público. Conseguir entregar tudo que você planejou da forma que você planejou. Visualize isso, mentalize isso. Passo 5 então. Viu como eu te disse que o passo 2 para mim, se fosse a minha apresentação, seria o meu momento memorável, como que ele foi mais explanado. Não que esses outros passos
sejam inferiores a ele ou tenham menos valor que eles, mas porque nele existiam outras 3 técnicas que mereciam ser explanadas da forma que foi. Por isso, eu separei ele no meu conteúdo como o momento memorável. Passo 5, até falei dele no início, eu usei ele antes de chegar aqui. Passo 5, respire fundo. Ou a gente pode fazer a respiração. Vou fazer isso aqui para ficar mais fácil para vocês. Respire. Então, gente, vamos que vocês considerem aí. Respiração. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Diafragmática. Acho que é isso mesmo. Respiração diafragmática ou respiração pela barriga. O passo 5 é respiração. Respire fundo antes de falar, antes de entrar no momento de falar em público. E você pode fazer um exercício prático. Deixa eu mudar aqui para você. Isso. Deixa eu passar aqui, ó. Deixa eu ver se vai conseguir. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Você pode fazer um exercício prático aqui, ó. Você pode botar uma mão na barriga, outra no peito e fazer a respiração diafragmática. Quando você puxar a mão da barriga, repara que é ela que mexe. Quando você soltar, ela que volta. Puxou o ar, soltou o ar. Puxou o ar, soltou o ar. Reparem que a mão do peito ela não se movimenta, ou seja, você está fazendo a respiração diafragmática. Respirando pela barriga. Faça essa respiração 7 vezes antes de entrar no momento mesmo de falar em público. E você vai sentir o seu corpo todo relaxando e entrando em uma espécie de êxtase para você conseguir controlar a sua ansiedade. Bacana? Então vamos ao passo 6. Esse quadrinho tá ruim para desmanchar, gente. Contar. Passo 6. Isso que é legal. A gente comete muito esse erro. Passo 6. Cadê ele? Concentre-se no seu material. É o seguinte, nós, pessoas tímidas, assim como eu, assim como você, quando vai falar em público, tem a mania, a ansiedade, né? A ansiedade mesmo, de querer ver se as pessoas estão gostando, querer prestar atenção na expressão das pessoas, né? Tem gente dormindo, tem gente acordada, tem gente fazendo cara feia, assistindo conteúdo ruim. E quando a gente pega uma pessoa dormindo, ou uma pessoa balançando a cabeça falando que não, falando careta, a gente se descontrola totalmente. A gente pensa que está fazendo um negócio legal, e quando você vê uma pessoa está fazendo careta, você já começa a ficar ansioso, nervoso, e aí às vezes tem 30 pessoas gostando, você olhou logo para quem não está gostando e aí descontrola a sua cabeça. A dica para isso é se concentrar no seu material, no seu conteúdo, no que você vai falar, na sua comunicação oral, na sua comunicação corporal, na sua expressão facial, nos seus gestos. Concentre-se no seu material, no seu texto. A plateia está ali para absorver o que você está falando. Você tem que preocupar em passar da melhor forma possível, da forma mais clara possível. Então, se você se concentra no seu material, que é o seu texto, a sua voz, que é a comunicação oral, a sua expressão facial, a sua postura, que é a postura do seu corpo, pés alinhados com os ombros, retos com a plateia, não de lado assim, igual cowboy, ou fechadinho com o manequim, e gesticulando da forma certa, descansando a mão da forma certa aqui. A gente teve, quem não participou, né? A gente teve um grupo aí, a gente passou 11 exercícios práticos, lá no Instagram também tem vários vídeos explicando essas técnicas de postura, de comunicação oral, de facial, se você quiser dar uma olhadinha lá.
Mas se você concentrar nessa parte, o resto vai acontecer. A galera vai absorver a mensagem, vai gostar do que está vendo, do que está ouvindo e do que está recebendo. Legal? Concentre-se no seu material. Esse foi o passo 6. Vai anotando aí o checklist. Passo 7. Esse também é... Cara, vamos colocar aqui, ó. Não tenha medo do silêncio. Não tenha medo do silêncio. Como assim não ter medo do silêncio? Eu fiz isso por várias vezes na minha vida e eu não percebia. Na verdade, eu até percebia que era por isso. E acabava que eu não conseguia corrigir até entender essa parte do processo de comunicação. O silêncio, por incrível que pareça, ele faz parte da sua comunicação. Ele faz parte do processo de falar. Por incrível que pareça, o silêncio ele é uma parte da comunicação oral. Por incrível que pareça. Por quê? Eu já fiz isso, você já deve ter feito. Não vou falar nem de outras pessoas, não. Vou falar de mim mesmo, da minha pessoa. Quando eu estava começando a passar treinamentos, a falar em público, eu falava, mas aí você pode pegar aqui, por exemplo, o treinamento que eu passava de segurança do trabalho. O capacete, né? Você coloca na cabeça e aí, né? Aí você vai ajustar aqui a jugular, né? Porque, então, aí você vai ter que higienizar. Percebe que eu estou colocando aí, né? Então, nos momentos de silêncio, poderia ser assim, ó. Você vai pegar o capacete. Enquanto eu lembrava da jugular, você pode ficar em silêncio. Você vai ajustar a jugular, posicionar ele na cabeça e frequentemente você vai ter que higienizá-lo. Viu como a comunicação ficou muito mais limpa, mesmo eu tendo as pausas que eu tive por tentar lembrar o nome da jugular, tentar lembrar de colocar. Então, às vezes, você vai ter um momento de silêncio que ele pode se transformar num branco, porque você vai ficar ansioso para preencher aquele silêncio que não deveria ser preenchido. Ele faz parte da comunicação. As pessoas vão entender que você está dando uma pausa na fala para respirar, para engolir saliva, para o que for. Elas não vão achar que você esqueceu o que você está falando 2, 3 segundos. Agora, se você ficar lá assim, o que eu ia falar, aí danou tudo. Então, não tenha medo do silêncio. No lugar do tá, do né, do é, em exagero, coloca o silêncio. Porque o é, o tá, o né, eles fazem parte da nossa fala. Né? Só não pode ser frequente. Se você começar, mas aí, né, as coisas foram acontecendo, né, e de repente, né, eu me vi numa situação muito complicada, né, e hoje, né, eu já nem consigo voltar atrás, né. Reparou o tanto de né? Não precisa colocar tanto assim. Quando é em exagero, sim, ele se torna maneirismo, vício de linguagem. Mas nós, todos nós, falamos uma vez ou outra. Não se preocupe com isso. No lugar do excesso desses maneirismo, coloque o silêncio, coloque pausa. Ela é benéfica para a sua comunicação. Por incrível que pareça, a pausa, aqueles momentos de silêncio, eles prendem a atenção de quem está te ouvindo. Eu aposto que quando eu falei pausado, você prestou muito mais atenção. Ok? Não tenha medo do silêncio. Pratique o silêncio nos seus treinos, na sua comunicação. Ele faz bem. Passo 8. Estamos quase lá. Passo 8. Reconheça seu sucesso. Pedro, mas como assim? Reconhecer o meu sucesso? Eu nem fui aplaudido
Mas, se você seguiu esses passos que estão aqui, você foi de uma forma diferente. Você foi mais confiante, você foi com o seu conteúdo organizado, você conseguiu fazer uma abertura legal, por mais que ela não tenha sido impactante. Você fez um momento ali que é o meio do seu conteúdo, que você conseguiu conduzir bem, por mais que não tenha sido um momento memorável, e você conseguiu encerrar de forma diferente, por mais que você tenha dito muito obrigado, ao invés de é isso que eu queria falar. Reconheça o seu sucesso. Você não precisa se tornar um comunicador eficaz, estratégico da noite para o dia. Se você conseguiu organizar o seu conteúdo e treinar o seu conteúdo antes de apresentá-lo, você já teve sucesso se você não fazia isso antes. É um passo de cada vez, mas é importante você comemorar cada passo para você se manter motivado e querer continuar crescendo na comunicação, porque não tem outro caminho. Ou a gente aprende a se comunicar, ou nós vamos ser largados às margens do mercado, da sociedade, de todo aspecto que você imaginar. Comunicação vai muito além do mundo corporativo. Então, reconheça esse sucesso. Não seja tão crítico assim com você mesmo, tá bom? Passo 9. Esse passo 9 aqui me ajudou demais quando eu comecei. Participe de grupos / redes sociais que disponibilizam conteúdos relevantes a respeito de falar em público, de comunicação. Quem participou, há pouco tempo, semana passada, a gente estava com um grupo lá no Instagram, onde nós passamos um conteúdo exclusivo para quem, no Instagram não, no WhatsApp, para quem estava lá no Instagram, no WhatsApp e no Telegram, e as pessoas que estavam lá consumiram um conteúdo que foi feito exclusivamente para eles. Lógico que se você tem condição de comprar, de pagar um curso para te ajudar a desenvolver a sua comunicação, faça isso, porque de fato, apesar de ter muitos conteúdos bons lá nas minhas redes sociais, tem outras pessoas aí também que fazem conteúdos muito bacana, gratuitos. Você, quando paga, você adquire um conteúdo diferenciado, mais pensado, estrategicamente desenhado para desenvolver a sua habilidade. Agora, se você não tem condição de comprar um conteúdo, comprar um curso, vá nessas redes sociais, participe do grupo. Na semana que vem a gente vai voltar com o grupo do Instagram, do Telegram, para fazer desafios mesmo para ajudar as pessoas. Segue as redes sociais, segue lá o @PedroFaladaço Pro, é o meu, é Pro, isso mesmo. Minha rede social, meu Instagram, meu YouTube, meu Facebook, @PedroFaladaço, todos são a mesma coisa. E tem outras pessoas também que geram, disponibilizam conteúdos que vão te ajudar bastante. Não seja orgulhoso, pergunte, participe. Você vai conseguir ter uma ajuda gratuita muito boa. Pode ser que não resolva todos os seus problemas, mas vai te ajudar bastante.